Evangelho, quinta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 34ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega mais um trecho do 21º capítulo do Evangelho de São Lucas e continuamos ouvindo o anúncio apocalíptico feito pelo Senhor por ocasião da sua subida a Jerusalém. Lucas coloca, como já tivemos a oportunidade de comentar, antes do início da paixão do Senhor, na continuidade dos acontecimentos que se passaram no Templo de Jerusalém, esse anúncio escatológico dos sinais dos tempos a respeito da vinda do Filho do Homem. O ponto central da mensagem de Lucas se concentra sobre a gloriosa manifestação do Filho do Homem. Mas, antes dessa manifestação, acontecerão sinais. Esses sinais, às vezes, inquietam as pessoas e, por muitas ocasiões, foi tema de discussões e até mesmo de programas televisivos que tentam, de alguma forma, prever ou interpretar esses sinais da qual fala o Evangelho de hoje. Entretanto, queridos irmãos e irmãs, para além de uma interpretação histórica desses sinais, as ciências bíblicas nos falam que todos esses elementos estavam diretamente relacionados com as profecias de Daniel e também diretamente relacionados com os acontecimentos a respeito do Templo de Jerusalém que se deu por ocasião da década de 70 após Cristo, depois de Cristo, a destruição da cidade de Jerusalém. Mas apesar dessas considerações, o que podemos olhar de maneira mais ampla sobre o Evangelho de hoje é o fato de que a criação entra em agonia. O que isso significa, Padre? Meus irmãos e minhas irmãs, tudo foi criado para ser expressão do soberano amor de Deus. Tudo foi criado para viver em perfeita ordem, segundo a voz de Deus, e a dispersão do pecado leva o mundo progressivamente a uma catástrofe. A catástrofe cósmica não é outra coisa senão a agonia da criação diante da tragédia acontecida na vida de cada um dos homens, a realidade do pecado, que leva tudo
ao seu completo descontrole e desorientação. O anúncio escatológico de hoje fala de um mundo que chegou ao limite máximo da sua perdição, da sua confusão, do completo caos e desordem por conta do pecado. Mas, em meio a tudo isso, existem aqueles que estão perseverando, como vimos ontem no Evangelho. Como foi importante o Evangelho de ontem, o versículo 19 que marca, bem no meio do capítulo, poderíamos dizer assim, esse divisor de águas. Em meio a todos esses acontecimentos, em meio a toda essa dispersão, essa corrupção que o pecado traz ao coração do homem, aos valores da vida, à própria condição da criação, que agora vive a realidade do caos e a dispersão completa, em meio a isso estão os discípulos do Senhor que caminham e perseveram na obediência à sua palavra, ouvindo a voz do bom pastor, deixando-se guiar por Deus. Em meio a toda essa realidade que entra em agonia, estão ali aqueles que buscam a Deus. E o que o Senhor nos fala, antes que tenhamos a ideia de que se trata aqui de um anúncio quase dualístico, dicotômico, né? O Senhor está dizendo, bom, quando esses sinais acontecerem, vamos dar uma olhada aqui, haverá sinais no sol, versículo 25, na lua, nas estrelas, na terra, as nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas, os homens desfalecerão de medo, na expectativa do que ameaçará o mundo habitado, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem, numa nuvem com poder e glória. E ali saberemos que a libertação estará próxima. Em meio a toda essa confusão, em meio a todo esse caos criado pelo pecado, os homens cada vez mais estarão mergulhados no medo e na incerteza do que virá. Se considerarmos bem, para aqueles que não souberam ouvir a voz de Deus e não perseveraram na palavra do Senhor, a vinda do Filho do Homem, os sinais do tempo, da glória que se instaura, será ocasião de ainda mais medo. Aqueles que seguiram a voz do Senhor e compreenderam a sua palavra e que se deixaram guiar por Ele, esperam por esse momento. Mas como ouvimos o Senhor falar precedentemente no texto, aqueles que ignoraram o fato de que o seu patrão poderia voltar e começaram a tratar mal os empregados, a comer e a se embriagar, eis que o patrão virá em uma hora inesperada e os surpreenderá. Vocês se recordam desse texto, dessa parábola que o Senhor conta? Então, em meio às angústias e às agitações do mundo perdido no caos e na desordem do pecado, os sinais da vinda do Filho de Deus, esses sinais causarão ainda mais agitação e medo. Por quê, Padre? Porque os surpreenderá. Os sinais da vinda gloriosa do Senhor são sinais da soberania de Deus. Ou seja, são o brilho da luz em meio às trevas. Em outras palavras, os sinais da esperança que se realiza. Se o mundo está, peguemos ontem a imagem dos nossos mártires vietnamitas e peguemos a imagem dos mártires. Quantos foram os mártires que viveram momentos prodigiosos, que foram, por exemplo, lançados às feras e as feras não os devoraram? Que foram levados à execução e os executores não conseguiram matá-los.
Quantos foram aqueles cujo fogo foi aceso contra eles e não foram queimados? Então esses prodígios são prodígios extraordinários que superam a ordem da natureza. Quando um homem é levado a uma execução tão brutal, poderíamos dizer que o caos está instaurado, porque não há mais nenhum movimento em favor da misericórdia e parece que todas as disposições contemplam o ódio e a morte. Entretanto, eis que um sinal glorioso de Deus acontece. Se o mártir, ou se aquele que foi levado ao martírio, já era por seu testemunho causa de confusão e de agitação no coração daqueles que o conduziram ao martírio, maior confusão causa no coração deles um sinal da glória de Deus, como, por exemplo, ser lançado no meio do fogo e o fogo não consumi-lo. Ou então ser submetido a uma tortura atroz, onde os próprios torturadores se impressionam porque sabem que estão fazendo algo que seria praticamente impossível de um ser humano suportar, e aquele homem com tenacidade, ou aquela criança, ou aquela mulher com tenacidade e uma paciência impressionante, sobrenatural, suporta tudo aquilo sem ter o seu coração manchado pelo ódio, pela vingança, pelo ressentimento. E continuam firmes no anúncio do nome do Senhor. Se o anúncio do nome do Senhor já trouxe agitação e confusão para a vida deles, esse testemunho trará ainda mais agitação e confusão. Vocês estão entendendo? Como é que os sinais que anunciam a vinda do Filho do Homem, eles causam ainda mais perturbação no coração daqueles que não buscam a Deus, daqueles que não escutam a voz do Senhor? Entretanto, todos aqueles outros que estão perseverando, como vimos no versículo 19, ao assistirem esses sinais, glorificam a Deus, porque sabem que a libertação está próxima. Glorificam a Deus porque sabem que o Senhor está conosco. Glorificam a Deus porque esses sinais confirmam o que ontem ouvimos. Tende presente, versículo 14, tende presente em vossos corações, não premeditais vossa defesa. E agora, versículo 15, pois eu vos darei eloquência e sabedoria, as quais nenhum de vossos adversários poderá resistir nem contradizer. Em outras palavras, eu estarei convosco. E esses sinais testemunham que o Senhor está no meio de nós. E que o Senhor se levanta para estar com aqueles que dão testemunho dele. E na hora do martírio, dando testemunho do Senhor, o Senhor está conosco, para que antes que os nossos corpos caiam sem vida por terra, já diante do trono de Deus, Ele esteja ali conosco para dar testemunho em nossa defesa. Olha que maravilha, meus irmãos. Assim o Senhor cumpre as suas promessas. E o texto do Evangelho de ontem, em continuação com o Evangelho de hoje, nos chama ainda mais ao compromisso de perseverar, de testemunhar o Senhor. Nós caminhamos em meio a esse tempo marcado por inúmeras catástrofes. E quando digo catástrofes, não falo somente de catástrofes naturais que possam acontecer, mais chuva, mais frio, água mais alta, água mais baixa no mar, terremoto, não terremoto, ciclone, não ciclone, mas a catástrofe de ver centenas e milhares de jovens no nosso Brasil morrendo por causa do uso das drogas, morrendo por causa do tráfico de drogas, centenas e milhares de famílias acabando da noite para o dia,
por conta de uma cultura que se orienta sempre mais a um individualismo que não leva em nada em consideração o outro, mas polariza a realização e a satisfação da pessoa sobre o cumprimento e a realização de suas próprias vontades e anseios, e o que sabemos que é uma grande mentira, porque isso não traz felicidade, mas leva à ruína, e, na maioria das vezes, à ruína até mesmo de todos os relacionamentos. Uma sociedade que está cavalgando sempre mais a passos largos, está andando a passos largos, me perdoem, na direção dos problemas de saúde, como, por exemplo, o nosso país tem o segundo maior índice de depressão das Américas, e nós somos o primeiro lugar mundial em distúrbios de ansiedade, o que significa que temos um estado de tensão e de estresse crônico dentro da nossa realidade social, e isso pode ser marcado por diversos índices e pode ser observado em diversas esferas dos nossos relacionamentos, e tem um peso, porque fala de uma sociedade ou de uma organização social em agonia. Girada de perna para o ar, que é a expressão catástrofe, significa virada de perna de ponta cabeça, né, em grego. Mas em meio a tudo isso, em meio a toda essa realidade, onde muitas vezes os valores cristãos estão sendo perseguidos duramente, quantos são os contextos sociais onde os valores cristãos, os valores do Evangelho, tentam relativizá-los de todos os modos, tentam esvaziar a exigência do Evangelho para torná-lo mais aceitável, tentam fazer do Evangelho uma realidade de mediação sobre vários outros parâmetros, quando, na verdade, Cristo nos apresenta o Evangelho e Ele é o primeiro a não furtar-se. E ontem no texto, é o primeiro a não furtar-se da radicalidade proposta no Evangelho. E ontem o texto de Santo Agostinho, caramba, né? Como foi bonito ouvir Santo Agostinho fazendo esse comentário, com os pés no chão, né? O Senhor percorreu esse caminho, mas a gente vai dizer, mas Ele é o Senhor. Mas os discípulos também percorreram esse caminho, os apóstolos percorreram esse caminho. Poxa, mas eles são os apóstolos. E quantos outros homens e mulheres, crianças e idosos, ao longo desses séculos, percorreram esse mesmo caminho. E aí ele ainda acrescenta esse toque de docilidade, que é mesmo de um coração de pai. Se o caminho era austero e muito pungente, depois de passar tanta gente por ali, ele já se tornou até mais brando. Por que você não o percorre também? E aí vem aquela imagem famosa, né? Tem um ponto de ônibus, tem o gramadão e tem a calçada. Aí o pessoal sempre faz aquele caminhozinho que corta pelo meio do gramado para chegar até o ponto de ônibus e forma aquilo que é chamado de passagem natural no urbanismo, né? Criou-se ali uma passagem natural. Então o urbanista ele tem que aproveitar aquilo dali e criar um novo design para aquilo que é um movimento natural e não querer forçar um movimento estético que não é respeitado naturalmente pelas pessoas, né? Então, o que acontece é que aquele lugar onde as pessoas começam a passar saltando o marcador da calçada, indo em direção ao ponto de ônibus, a grama ali morre e fica um caminho, inicialmente, foi um caminho percorrido com grama que molhava os pés de quem passava, quando tinha umidade ou não, mas com o passar do tempo aquele caminho se tornou uma terra batida, como a gente fala no Brasil, né? Uma passagem de terra batida. E nem a grama mais cresce ali. É onde passa a boiada, a grama não cresce, porque a terra fica muito amassada, muito socada. O que significa dizer que aquele caminho, com o passar do tempo, se torna sempre mais fácil para aqueles que vêm depois. Ou melhor, se torna menos difícil, ou menos pungente, ou menos tortuoso para aqueles que estão vindo depois. E Santo Agostinho usa essa imagem. E nós que já passamos, olhemos aqueles que foram antes da gente, que caminharam na nossa frente, e sigamos atrás, pois já estamos percorrendo uma estrada que muitos percorreram, o que significa que é uma estrada possível.
E essa é a estrada que o nosso Senhor nos propõe, a estrada que vale a pena viver nessa vida, que vale a pena percorrer nessa vida. Qual o caminho da minha vida? O caminho do Evangelho. Esse é o melhor. Esse é o caminho que nós podemos assegurar em meio a tantos outros que vão lhe propor. Esse te levará de fato para o céu. Esse irá assegurar uma eternidade ao lado de Deus. Esse vale a pena. E em meio a toda essa realidade que vai sofrendo as consequências da presença do mal, a presença da maldade, a consequência do pecado, dos atos e da realização, da consumação do pecado, em meio a essa realidade, tem ali os homens e mulheres que perseveram e que vão recolhendo aos poucos os sinais de Deus. E por que o Senhor dá esses sinais? Para que nós possamos ter esperança e levantar a cabeça. Dá uma olhada lá no versículo 28. Quando começarem a acontecer essas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. Em muitos momentos, meus irmãos, o Senhor permite que os sinais extraordinários aconteçam em meio a esses tempos catastróficos da nossa vida e da nossa história, para que nós possamos erguer a cabeça e voltar a olhar para o céu, voltar a olhar para as coisas de Deus e a desejar a eternidade. Quantas vezes vivemos tempos difíceis na nossa realidade paroquial, na nossa realidade familiar, na nossa realidade diocesana, e o Senhor vem e concede aqueles momentos de graça, como por exemplo, apenas um exemplo, então vamos fazer um exemplo bem simples em relação ao que estamos falando, como por exemplo, como aquele retiro espiritual, aquela ocasião particular em que nós sentimos ou assistimos à realização de uma grande graça, de uma importante conversão ou da descoberta daquilo que pode ser a resposta ao nosso itinerário vocacional, e essa realidade nos marca. E o Senhor permite que elas aconteçam para que a gente possa outra vez levantar a cabeça. São muitos os meninos que, no caminho do discernimento vocacional, fazem uma experiência muito forte com o Senhor e conseguem, a partir dessa experiência que era necessária, maturar uma decisão de seguir o itinerário vocacional do discernimento da vida consagrada. Mas aí, depois que dão início, voltam outra vez a sentir o peso da catástrofe que acontece à volta, das dificuldades que se abatem, dos efeitos da maldade, do pecado que estão à volta e pressionam severamente a esperança do homem a baixar a cabeça e, de certa forma, terminar por não mais se lembrar ou pensar as coisas de Deus. Aí vem aquele retiro espiritual, vem aquele encontro, vem aquela pregação, aquele momento de vida fraterna onde o Senhor dá o testemunho da sua presença, manifesta o seu poder, onde acontece um sinal extraordinário, como, por exemplo, a conversão de um amigo, a mudança de um outro. E isso nos faz outra vez levantar a cabeça e a pensar de novo nas coisas de Deus, para lembrarmos que está próxima a nossa libertação. A nossa libertação, meus irmãos, é quando passarmos dessa vida para o tempo da eternidade. E o juízo final, que é o momento em que Cristo glorioso virá, é o triunfo definitivo. Então, o tempo da libertação está diretamente relacionado a essa verdade. Quanto mais a gente vai se aproximando do dia da nossa partida, vai se tornando próximo esse tempo. A gente está caminhando na direção dele.
E se todos os dias a gente levanta a cabeça e pensa no céu e nas coisas que o Senhor faz por nós, o nosso coração se enche de alegria e nós estamos mais próximos, pela fé e pela esperança, do tempo da nossa libertação. Toda vez que nos vemos com a cabeça baixa e nos esquecemos das coisas de Deus e nos perdemos e nos desorientamos em meio às desgraças desse tempo e terminamos por fim sendo absorvidos por ele, continua se aproximando esse tempo, porque a vida segue o seu ciclo e o rio vai só em uma direção, que é aquela. Entretanto, parece que está sempre distante esse tempo, porque estamos ficando distante daquilo que nos leva para a eternidade. Então busquemos a cada dia pensar mais nas coisas de Deus, desejar mais as coisas do céu e busquemos, sobretudo, motivarmos-nos uns aos outros, como Santa Catarina de Alexandria, é a mártir proposta para a memória de hoje, que tinha sempre palavras de esperanças e palavras que levavam os homens a crer no nome de Jesus e a crescerem no conhecimento da fé, de maneira que nunca lhe faltou a justa consolação e as palavras para defender o nome de Jesus e converter multidões. Olha que maravilha, né? Que a nossa palavra em favor do nosso irmão seja uma palavra de esperança, uma palavra que o leve a desejar mais Deus. E pela graça do Senhor, que essas palavras possam também mover experiências de conversão na vida de nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Catarina de Alexandria e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha de todos os mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.